Olá, boa noite, doutora Isabela. Doutora Isabela, Ei, doutora oi, Poliana. tudo bem? Boa Boa, noite. boa noite, tudo jóia? Muito obrigada pelo convite. Imagina, imagina. A gente da Águia Flix fica muito feliz de você estar aqui, ser nossa convidada, a primeira convidada, nossa primeira live. Então, seja muito bem-vinda e pode bater com as perguntas em cima de mim, que hoje a gente vai conversar sobre a lei que traz tanta novidade, tanta alteração, que a gente não consegue consolidar, acho que numa live só. Não, doutora, acho que temos que avançar para a semana que vem também. Vamos ver se a gente consegue hoje avançar alguma coisa. Mas bora lá. Pegar o roteirinho, né? Porque eu não domino tudo. Esse negócio de legislação é só para advogado previdenciarista, né? Pessoal, boa Bom, noite. Vamos mandando aviãozinho aí, corações, para o Instagram avisar pro pessoal que a gente está ao vivo, tá bom? Vamos convidar todo mundo, porque o tema é muito bacana, é novo e a gente vai trazer muita coisa boa para vocês hoje. Vamos lá, isso doutora aí. Poliana? Bom, igual a gente estava conversando, doutor, o que que a 14.176 trouxe de novidade para a gente, assim, no quesito previdenciário, no quesito critério de renda, no quesito avaliação biopsicossocial? O que que ela trouxe de novo? Bom, primeiramente, ela alterou a 84072, que é a LOAS, né? Então, ela alterou o texto dela, trazendo as novidades de o critério de renda, como regra, continua. Quer dizer, há quem diga que é até agora metade, mas não é. Isso é excepcionalidade. O que, que vai valer? Quando o requerente vai fazer o seu pedido para o BPC, o critério de renda continua sendo até um quarto de salário mínimo per capita familiar. E nisso daí, esse é a linha de corte, um quarto. Daí para frente, se passou um quarto, vai para avaliação. A pessoa com deficiência passou na linha de corte de um quarto, ela vai para avaliação social. Aí na avaliação, se ela não é o primeiro pedido, se ela é manutenção ou revisão do benefício, o que, que vai acontecer? A avaliação social vai pegar as médias das últimas avaliações que ele passou nos últimos 2, 4, 6 anos, porque geralmente é de 2 em 2 anos, e vai fazer uma média. Se foi moderada, se foi leve, se foi grave, e criar uma métrica. Isso ainda não tem a operacionalização, porque isso é uma coisa nova. Isso nunca aconteceu. Nunca aconteceu nenhuma média de avaliação social antes. E como que é feita essa avaliação social? Essa avaliação social, como que é consolidado se a deficiência é leve, moderada ou grave? Existe um índice de funcionalidade no Brasil que tanto o assistente social quanto o médico do trabalho tem isso no painel dele de trabalho do INSS. Essa métrica, ele tem, vamos dizer, 200 itens que ele fica analisando. Qual a barreira? Qual é a limitação? Como que é a vida? Se existem outras pessoas? O que está impedindo? O que é impeditivo? O que não funciona mais? Qual é o membro? Qual é o impacto desse membro? Qual era o laboral dele, se um dia houve? O que ele trabalhou? Então, isso tudo é levado em consideração. São uma média de 200 itens. Esse índice brasileiro de funcionalidade brasileira. E nisso daí é parametrizado se é leve, se é grave ou se é moderada. Essa média, passando primeiro, se é o primeiro pedido da pessoa, se é manutenção ou revisão, se ele já teve isso antes,
nos 2, 4, 6 últimos anos, saindo dessa avaliação, se ele consegue uma média de moderada ou leve ou grave, ele vai para o perito. Então, ele passa em perícia. O que o perito faz na hora? O que o perito avalia? Se tem deficiência, você não tem. Se ele e o assistente social concordam com a funcionalidade, equiparam-se valores. O perito vai pegar a documentação médica e vai avaliar. É deficiência? É. O que eu sempre falo, doutora Isabela? O que nós mais temos no Brasil hoje, de dados, são deficientes cognitivos e físicos. O que não está hoje lá dentro do INSS? O que não está hoje recebendo benefício de prestação continuada? O deficiente intelectual, o deficiente mental. Por quê? Porque é o povo sem informação. É o povo que não... Lembrando que o BPC é o benefício que ele atende o pessoal com critério de renda até um quarto salário mínimo em situação de vulnerabilidade e miséria profunda. Porque, né? Doutora Poliana, eu vou interromper a senhora um pouquinho. Pessoal, vocês podem mandar perguntas, podem mandar na caixinha, porque aí fica mais fácil da gente conseguir visualizar. E caso a gente for falando, né, e já não for respondendo, a gente responde em seguida. Eu vou aproveitar que a doutora Poliana começou a falar da questão da renda, pessoal, só para deixar aqui a título de conhecimento, que é muito importante que os advogados saibam disso, né? E tem um histórico mesmo. Pessoal, o ano passado foi publicada a Lei 3.981 em março de 2020. Foi essa lei que aumentou o critério de renda, pessoal, per capita, para meio salário mínimo. Então, a gente veio nessa novela, né, doutora Poliana, desde março. Uma briga entre executivo e STF e autarquia e INSS, é uma briga danada. E por que chegou nisso agora? Por quê? Simplesmente quiseram pacificar a autarquia e o judiciário. Porque todo estava entrando como excepcionalidade no judiciário, o que eu acho muito bom. Porque quem recebe até 2 salários mínimos, para mim, é um eterno vulnerável e é miserável. Se tem família per capita, então, assim, é o meu entendimento, ponto. Mas, assim, avançar para um salário mínimo ainda, para mim, estava no lucro. Lucro não, estava assim, na mediano, no medíocre de uma vida, né? De subsistência mínima. Então, pacificou. Essa lei veio para pacificar a autarquia, INSS e judiciário. Parar de brigar. O que eu creio que agora vai validar? Redução dos cofres públicos. O governo, a partir de janeiro de 2022, vai começar agora, já começou a cepar um monte de benefício. Todos os novos, aí vai para entrar para a fila. A gente tem de julho a dezembro para entrar na análise automatizada de renda. O critério de renda já está na linha automatizada, está automatizado o serviço. Então, quando faz o cadastro lá no CRAS, o CadÚnico, já conversa com o DataPrev, que já conversa com Receita, já está tudo integrado os sistemas. Então, assim, toda peneira e pente fino está sendo por essas integrações. O que vai acontecer? Vai vir um monte de gente para fazer manutenção e revisão. Ponto. E aí, não vai dar tempo de julho a dezembro para fazer revisão e manutenção de todo esse povo. Vai virar 1º de janeiro. E o que vai acontecer? Os novos critérios. Então, assim, quem recebia um salário mínimo de per capita vai estar fora. Vai estar fora. Então, assim, é redução de cofre público, sim. É redução de cofre público, sim. Não tem como a gente negar isso. Mas o que é, assim, é vantajoso agora estudar o caso desde o inicial. Assim, eu sou assistente social, esqueci, eu acho que de me apresentar, gente. Eu sou assistente social, mas eu acho que para benefício previdenciário
ou assistencial, até o benefício assistencial, tem que ter um advogado previdenciarista. Porque lá na comunidade, lá no CRAS, a instrução é mínima, né? Assim, para pegar, conduzir, desde o CRAS, desde a comunidade, até a autarquia. Ah, a agência está fechada. Aí me disseram que a agência abriu. Ah, a agência fechou toda porque está todo mundo com pandemia na agência, deu lockdown na agência da digital. Gente, para mim, eu trabalho numa empresa nacional de grande porte. Eu agendo uma perícia para um funcionário. Aí ele me manda, aconteceu hoje, me manda uma mensagem. Poliane, eu não vou na perícia porque me disseram que está fechada. E eu não estou falando de uma pessoa não instruída. Eu estou falando de uma pessoa de renda per capita, sei lá, de 6 salários mínimos. Então, assim, o cara instruído, ele ouve o popularzão, ouve o disse-me-disse, ouve a mídia. Imagina quem está lá na comunidade, que é agendada a perícia ou a avaliação, aí pede a documentação. Vai uma, vai duas, vai três, vai ter. Aí não sabe qual o documento que ele tem que levar, qual o documento médico tem que levar, o que tem que comprovar, qual é o grupo familiar. Doutora Infelizmente, Poliana, inclusive é isso que os colegas, né, têm muitas dúvidas, não é mesmo, pessoal? O que acontece? Quem faz parte do grupo familiar para o benefício de BPC Loas? Por que eu estou dizendo isso, pessoal? Porque em relação ao critério de renda, o que a gente tem? Quando vem um indeferimento do INSS, de um BPC Loas, em razão do critério de renda, por causa do grupo familiar, pessoal, o aconselhável é você entrar com recurso administrativo. Porque a via administrativa, pessoal, ela é muito mais favorável do que a via judicial. O que eu tenho observado e pesquisado decisões judiciais? Os juízes eles estão levando em consideração pessoas que não fazem parte do grupo familiar. Então, é muito importante que o advogado, ao receber esse cliente do BPC Loas no seu escritório, ele tenha consciência, ciência da legislação e entenda quais são as pessoas que fazem parte desse grupo familiar e quais não fazem. Na questão do INSS, pessoal, a gente tem a portaria número 3, que traz aquelas pessoas que estão excluídas do grupo familiar. Por isso que a decisão administrativa é mais favorável. Então, vou pedir à doutora Poliana para falar para a gente quem é que faz parte do grupo familiar, para que vocês fiquem atentos. E aí você vai por exclusão. Fulano, ciclano faz parte, ok. Quem não faz, você já exclui. Pode falar para nós, doutora. ó, quem faz parte do grupo familiar? Marido ou esposa, filho, até 21 anos, 18 anos. E ponto. Enteado, tutelado. Essas pessoas que convivem no mesmo teto, sobre a mesma renda. E ponto. Não tem sobrinho. Ah, o tio mora ali, ou o sobrinho está convivendo ali. Se tiver tutela, se tiver documento, se não tiver nada, não faz parte do grupo familiar. E isso é uma coisa que o advogado, quando pega, é por isso que eu instruo sempre. Quando o seguro, quer dizer, o requerente do BPC está com documento, é sempre bom ele andar para a pastinha de documento com que ele conseguiu lá o documento que ele solicitou, o formulário de pedido de inscrição lá do CRAS. Por quê? Ele vai ter quem ele colocou no grupo familiar. Quem tá fora, quem não tá. A primeira coisa que o advogado, quando pega, ele fala assim: nossa, mas colocou isso. Não tinha nada a ver isso daqui. Por que tá o sobrinho? Às vezes é o cunhado que tá lá. A coisa que eu mais tenho pergunta: quem que é? E essa é a pergunta mais senso comum que existe no Brasil. Quem é que entra no grupo familiar? Por quê? Lá no CadÚnico, o grupo familiar para Bolsa Família é um. E os outros benefícios eventuais, seja do Estado, seja do município, é um grupo. O grupo familiar do BPC é outro. É único e exclusivo a família que está ali. Não tem outro. É o esposo, a esposa, o pai ou a mãe, se ele é criança, né? Esqueci de falar isso, né? Se ele é criança, se ele é pessoa com deficiência,
Criança, entra o pai, ou a mãe, ou o padrasto, ou a madrasta. Isso entra. E os irmãos que convivem ali. Ponto. A família é única. Não tem agregados, a não ser que tenha documentação comprobatória. É enteado, ok. Isso foi validado esse ano, né? Enteado, criança com tutela, isso daí, ok. Isso daí já é juridicamente pacificado esse entendimento. Agora, sobrinho que está vivendo, está convivendo, mas não tem documento, não tem nada. Existe a mãe lá, a mãe só deixa ele ali para viver, mas aí na hora que vai fazer a inscrição, coloca esse sobrinho também. Acha que vai ajudar e eu não sei o que acontece, porque ele já faz parte do Bolsa Família, ela já está como representante legal. Não! Representante legal no CRAS é única e exclusivamente quem é, a não ser que seja representante legal, ou advogado, ou o curador, ou a tutela, ponto. Mais ninguém. Mais ninguém. Ah, meu sobrinho mora ali comigo, não tem documento legal? Não inclui no grupo familiar. Não Neto, inclui. né? Neto, né, doutora? É muito comum as pessoas colocarem o neto e achar que faz parte, pessoal. Se tiver documento, ok. Se não tiver, se a mãe tá lá, trabalhou, mora junto, mas não é filho, não tem documento, não faz parte do grupo familiar do BBC. Não faz. Faz parte dos outros programas. Outras coisas. Critério de renda lá para os outros benefícios municipais, estaduais. Mas o federal, que é o benefício de prestação continuada, não entra. Tá fora. Ok, pessoal, eu vou trazer para vocês aqui a legislação. A questão do grupo familiar, né? Quem faz parte? Está lá no artigo 20, no parágrafo 1º da Lei 8.742 de 1993, que é a Lei Orgânica, né, de Assistência Social. Nesse artigo 20, parágrafo 1º, ele traz quem é que faz parte do grupo familiar, como a doutora Poliana nos trouxe. Agora, pessoal, nós temos a portaria conjunta número 3, de 21 de setembro de 2018. Lá no artigo 8º, no parágrafo 1º, ele nos traz quem é que não faz parte desse grupo familiar. Então, a gente tem, pessoal, o internado ou acolhido em instituição de longa permanência, um abrigo, hospital, né, e lugares parecidos. Pessoal, o filho ou enteado que constitui união estável, ainda que resida, pessoal, junto com aquele requerente do BPC, a renda desse filho ou enteado que está em união estável não vai fazer parte. Por exemplo, eu estou vivendo uma união estável com meu companheiro e moro aqui dentro de casa com a minha mãe. Minha mãe está requerendo o BPC Loas. A minha renda, pessoal, não vai entrar, porque eu estou em união estável, correto? Outra coisa, o irmão, filho ou enteado que seja divorciado, viúvo ou separado de fato, ainda que também viva sob o mesmo teto, pessoal. A renda desse irmão, filho enteado, também não vai entrar. Então, a gente vê muita confusão no próprio CRAS, no próprio judiciário, entendeu? Em relação a essas pessoas. Fiquem atentos a isso, tá bom? Vamos lá, doutora. Prosseguindo. Doutora Isabela, eu quero só colocar o fluxo de como será os novos, o procedimento novo a partir de janeiro de 2022, né? Hoje, antes um pouquinho. Hoje, a gente está aguardando uma normativa operacional para saber como será a avaliação social à distância, a teleperícia. O Conselho Federal de Medicina já negou. O Conselho Federal de Serviço Social não está pacífico a compreender essa avaliação social à distância. Já recebemos notificações que isso não vai ser executado. Não sei como estão sendo as discussões lá nos bastidores. Mas ela vigorando, e eles têm prazo até julho agora, para colocar a normativa operacional de como será essa avaliação social à distância, porque a pessoa com deficiência em agências fechadas precisam, hoje, como que tá? Hoje, a gente tem um contingente de peritos médicos judiciais grande, é quase a metade de
temos o dobro de peritos médicos judiciais e para assistentes sociais no INSS. Então, assim, hoje, quando o requerente faz o pedido, como que está funcionando? O requerente novo faz o pedido, vai para análise documental, que é automatizada. Não tem que ir lá na agência. Ele tem que ir entregar o requerimento, isso e aquilo, com atendimento lá de balcão, entrega o requerimento que ele fez, a documentação, todo o processo, toda a inscrição dele do CAD único, toda a documentação médica, todo o processo ele entrega lá no atendente ou pelo advogado previdenciarista, né? Então, assim, chega lá na agência e entrega. A documentação é feita, a avaliação da documentação é feita toda automatizada. Não há um servidor que vai responder a essa pessoa. Vai ser em notificação pro advogado, pelo sistema, pela facilidade que vocês têm de conversar. Quem tem advogado, ok. Quem não tem? Vai ter que baixar o aplicativo, vai ter que ficar visualizando, depender de um sistema, depende, então, de uma mídia para essa pessoa, né? Assim, em regra, não que ela não tenha celular, que hoje muita gente tem celular, mas, assim, o sistema DataPrev, vamos combinar, até pra gente é ruim, tem dia que ele funciona, tem dia que ele tá... Não é? É tenso, os colegas sabem que é tenso. Eu não consigo, me ajuda, eu não consigo. Pede o tio, não quero, todo mundo enrola, todo mundo vai dar menos valor a essa pessoa. E o que vai acontecer? Infelizmente, não é sendo pessimista. Estou falando de uma realidade, né? Aí o que vai acontecer? Vai cair nessa análise automática lá do sistema, na qual ou o advogado previdenciário vai ter a ciência, a notificação, né? Porque ele está ali visualizando todo dia, ok. Quem tem advogado, pacificado, ok. Quem não tem, vai ter que ficar monitorando pelo aplicativo do meu INSS, isso daí lá pelos terceiros ou por ele mesmo. Não sabemos qual a deficiência, né? O representante legal vai ter que ficar monitorando isso. Se passar na análise documental, a pessoa com deficiência vai ser acionada para fazer como a agenda do perito é melhor do que a agenda do serviço social, ele vai passar, não tem regra mais. Antigamente tinha regra. Tinha que passar pelo critério de renda, você tinha que passar pelo perito e depois tinha que passar pelo serviço social. Antes era o crivo biomédico. Agora, o que vai acontecer? Agora, vai ter que passar pela análise documental automatizada. Aí, a agenda do médico, ela é melhor do que a agenda do serviço social. Vai passar pelo perito médico. O perito médico consolidou a deficiência, viu que tem deficiência, vai passar para a agenda do avaliação social do serviço social. Hoje, a gente viu que ia ter agendamento para avaliação social e perícia médica concomitante no sistema, né? Mas no sistema está muito difícil, a maioria dos advogados, dependendo do lugar, não está conseguindo, os colegas podem até comentar aqui, pessoal. Na sua região tem? Na minha não, eu não consegui agendar. Avaliação social, não tem. Eu não consegui agendar. Então a gente tem que ficar ali acompanhando o sistema para tentar ver, liga no 35, liga no 0800 da OAB e tenta ver. E tem que ser persistente, pessoal, tem que ser persistente. Né? Porque é um sistema novo, então não tem jeito. Vai travar, não vai ter vaga, mas a gente tem que estar firme ali todo dia. O advogado previdenciarista é o crivo dele. Olhar, monitorar, tá com o computador, tá ali com o registro dele o tempo todo, tá com a equipe, tá em escritório. O que eu sempre acho, assim, triste, porque quem está requerendo BPC não tem esse monitoramento continuado, né? Então, assim, não é um facilitador essa avaliação, essas notificações, né? Antigamente ele podia entrar na agência e fazer pergunta. Hoje em dia, por conta do Covid, está dificultado. Mas, assim, eu creio que em breve a gente vai sair desse nível aí, né? Desses protocolos de Covid e normalizando e entrando em operacionalização continuada de presencial, as coisas vigorem. Eu acho que vai ser melhor. Da melhor né? forma. Então, essa lei, para mim, ela veio assim, no todo,
jogando tudo no liquidificador, para mim ela foi melhor. Melhor no quesito operações. Entendi. Agora, vai diminuir muita gente. Vai É. diminuir muita gente. Antes a gente tinha o judiciário que colocava as excepcionalidades. Agora a excepcionalidade vai chegar no limite de meio salário mínimo. Então, doutora, é isso que eu gostaria que você trouxesse para nós. Quais são os requisitos? A senhora já falou que a partir de janeiro, né, de 2022 vai começar a valer. Então, eu gostaria que a senhora trouxesse quais são os requisitos necessários para se alcançar esse meio salário mínimo, né, para que a pessoa consiga comprovar o requerente aí do EPC Loas. Bom, doutora Isabela, para entrar no quesito de. O filtro vai ser análise documental de até um quarto. Não avançou para um quarto, estendeu para até meio, vai entrar na bandeja de excepcionalidades. E ponto. O que vai levar para essa bandeja de excepcionalidades? Até meio salário mínimo. E qual vai ser o crivo, o critério para consolidar para ele receber esse benefício? Primeiro, vai ser a avaliação social. Se ele tem comprometimento com cuidado à saúde. E como que faz a validação desse comprometimento? Documentos de saúde, documentos médicos, documentos de exames, documentos de imagens não executados, não ofertados pelo SUS, porque precisava de instância de urgência e emergência, e não conseguiu, teve que fazer por fora, alguém pagou. Então, assim, tudo que for cuidado com a saúde, né? A gente é documento comprobatório. Então, doutora, deixa eu te interromper um Não pouquinho. vou falar. Que a senhora trouxe essa questão da saúde, né, dos medicamentos e fins especiais. Nós sabemos que hoje, para requerer o BPC Loas, a gente tem um formulário lá dentro do INSS, uma declaração que o requerente tem que apresentar se ele tem medicação que é custeada ou não pelo SUS. Por quê, pessoal? Porque se você não apresentar essa declaração no momento do seu requerimento do BPC Loas, o INSS vai abrir uma exigência para você no seu processo administrativo. E aí pensa, se ele abre uma exigência, né, o processo demora mais. Então, o que eu queria saber é o seguinte, doutora, de que forma que eu, requerente do BPC Loas, consigo comprovar que o SUS não me fornece essa medicação especial? Onde é que eu tenho que ir para requerer essa informação, esse documento? Boa pergunta, doutora. Quando o médico do SUS prescreve uma receita, tá lá, que é médico do SUS, com papelzinho do SUS, receituário do SUS, que é padrão Brasil inteiro. Ele prescreveu a medicação. Esse usuário do SUS vai na farmacinha. PSF, a farmacinha da cidade dele, da comunidade, que é onde é ofertado farmácia para ele, ele vai. Chegou lá, o farmacêutico ou o enfermeiro-chefe não tem a medicação, tá fora, a que chegou é lote vencido, isso e aquilo. Precisou comprar, porque de emergência não conseguiu, judicializa. Primeira coisa, judicializa. Você vai receber qual é a via que você vai conseguir? Não importa, você vai conseguir esse remédio. Mas já judicializa isso. Entendeu? Se é prescrito pelo médico do SUS, tem que conseguir pelo SUS. Então, judicializa esse pedido, esse remédio. Aí, em paralelo, alguém da família vai lá e compra e paga. Pede o farmacêutico lá do postinho, carimba aqui para mim, fala que não tem, por favor. Porque isso, que aquilo. Explica a situação. Se ele é idoso, ele precisa de alguém para ir junto. Se ele é pessoa com deficiência, ele precisa de alguém junto sempre. Então, a gente está falando de pessoas que o tempo todo precisam estar amparados. O melhor amparo é o advogado previdenciarista. Nunca vou parar de falar isso. Porque ele sabe bater na hora certa, ele sabe brigar na hora certa. Eu duvido negar para o advogado. Eu duvido. Entra lá, doutora. Entra lá de executivo e pasta chique. É ruim.
O atendimento, pessoal, quando, né, Outra o colega sabe, coisa, gente, é é outra outra coisa. coisa. Você se posiciona, eu duvido que vai te dar desvalorizar. Assim, É verdade. infelizmente, é aquilo que a gente já conversou outro dia. O problema não são os serviços. O problema são as pessoas, Sim, né? é o comportamento. Infelizmente. Cada um. Infelizmente. Então, assim, Então, eu atendo X de um jeito, eu atendo Y de outro jeito, e cada um eu tenho um parâmetro. Esse requerente, voltando, esse requerente vai sair da farmacinha, não temos, porque o lote tal, carimba. Carimbo de SUS. Entendeu? No mesmo papelzinho, no receituário, pede para escrever, não tem. Isso é ó, documento. fica a dica aí, hein, pessoal? Isso é Várias documento, isso dicas. vale ouro, gente. Né? Conseguiu ali, assim, não conseguiu, tem que dar um jeito de comprar. Aí apresenta essa receita lá depois, como vai ser parte de comprovação, né? Que gastou com cuidados à saúde. Outra coisa, são 3 formas de comprovar para entrar na excepcionalidade. Né? Comprometimento de renda com cuidados à saúde, grau de deficiência e dependência de terceiros ou familiares. Se eu dependo o tempo todo que alguém cuide de mim ou que alguém fique comigo, que eu não consigo, eu não tenho autonomia de trabalhar, de viver a minha rotina, eu não tenho a dignidade de viver a minha rotina diária sem depender de alguém, eu preciso de alguém o tempo todo, eu tenho que estar ali também. Então, assim, deficiência, tá um grau de deficiência, o moderado e o grave, ter o comprometimento da renda e ter a dependência de terceiros. Que nos casos de mais de 65, muita gente depende na questão de deficiência, da pessoa com deficiência, né? Uma criança o tempo todo. E quanto tem gente fora dos serviços, fora dos benefícios, porque a mãe ainda não sabe que aquele diagnóstico ali é validado e é comprometido para o resto da vida, que aquele cometimento, aquela doença, aquele CID, é uma deficiência mental, Aquela intelectual, criança faz jus, né, ao benefício. né? Ela Ok. faz jus ao direito e ela está fora do sistema. Então, assim, hoje a autarquia tem um número de 4,6 milhões de idosos, de Muita gente. 2,6 milhões de pessoas com deficiência. Mas eu duvido que o Brasil só tenha 2,6 milhões de pessoas com deficiência. Muito É. maior o número, porque a pessoa com deficiência é um contingente que eu acredito que deve chegar em uns 20% da sociedade brasileira. É É, tá aí, muita gente. tá É aí, muito, colegas. O pessoal, é muita gente, ou seja, muito trabalho para nós. Na verdade, a muito. gente tem que só buscar, ficar atento, pesquisar para saber os locais onde essas pessoas. O que eu sempre falo, pessoal, e que escuto os colegas dizerem: você não pode ficar dentro do seu escritório esperando o cliente chegar. Olha aí a doutora Poliana falando, são milhões de pessoas, né? São milhões de clientes que estão aí, né? Esperando você, colega, ir atrás, Ele nem buscar, sabe que ele tem mostrar. direito, doutora Isabela. Nem sabe. Ele nem sabe. Nunca vai saber que aquela doença, que o autismo, alcoolismo. Uma hora a gente pode Olha aí. falar sobre todas essas doenças que são senso comum, mas que são diagnosticadas. E que, às vezes, depende muito, totalmente depende de terceiros, de familiares, entendeu? Critério de Sim. renda. Então, assim, é muita gente fora. No quesito, no quesito deficiência intelectual e mental, é o mais grave que tem. Cognitivo até que está validado bastante, né? Uhum. Muitas instituições, elas mesmas já identificam ali desde criança a pai. Nossa, né? Temos outras instituições que já colocam, mas assim, mas é muita comunidade aí que não tem esses
amparos, esses instrumentos aí Não tem ofertados. informação. Não tem Não tem informação, informação. não tem. Quando você Então, está dentro de uma instituição, é uma coisa. Agora, quando não está, não sabe nem que tem direito. Então, é, não vai lutar, a minha, porque não é, sabe. a minha dica, ó, colegas, né, para todos aqui, os advogados, né, em especial, é que vocês divulguem essas informações, porque justamente o cliente, ele não sabe que ele tem direito. Então, divulguem nas suas redes sociais, né, sobre o tema, falem sobre o tema. No seu WhatsApp, a gente tem um status ali, você faz um videozinho de 20 segundos, fala sobre o tema, a sua lista de contatos, a pessoa olha, ela se interessa, ela te manda mensagem, ela quer saber. Muitas vezes, a pessoa não sabe que tem direito. Isso mesmo, o doutor Elisângela está falando que fez um post sobre isso hoje. Então, a gente tem que falar mesmo sobre o assunto para que as pessoas se atentem, né? E aí os clientes vão chegando. O objetivo a gente Ah lá, está a doutora levando Andréia informação. falou também, ó, principalmente os moradores de rua nem sabe, não sabe mesmo de nenhum benefício. Nem eventual, nem assistencial, de nada, nem de saúde, não sabe de nada. Eles não É têm muita falta de noção informação. assim, Gente, o Brasil tem um sistema e um amparo de direitos maravilhoso. Maravilhoso. Nossa Carta Magna é quase os 10 mandamentos. Então, assim, a escrita do direito no Brasil ela é maravilhosa. O que, o que falta é instrução. Sabe? O que falta é lá na comunidade, na ponta. Lá. Porque olha só estrategicamente, doutores advogados previdenciaristas. Vocês consolidam um requerimento BPC. Aí depois de algum tempo, começa a pagar facultativo, né? Do facultativo, pagando percentual alíquota mínima, ele já consegue migrar para outro benefício. Já entra, já sai da condição da assistência e já vai para a previdência. Aí tem 13º, ele dá pensão, ele tem tudo, entendeu? Então, assim, pensar em planejamento previdenciário para esse cara que está hoje, ele não é nada. Mas se você começar uma inicial, pegar esse cara lá, que está lá, não é, assim, é um contingente muito grande que está fora sem o benefício. Vai lá, pega ele, coloca ele para dentro da assistência, dentro do BPC. Daqui a um tempo, começa a pagar. Consegue um auxílio, incapacidade, né? Seja ela permanente, seja ela provisória, a E, gente não sabe, né? e o que a gente vê muitas vezes, que a pessoa chega para a gente, né, o antigo segurado, que ele já tem 10 anos de INSS pago, mas tem 5 anos que parou de pagar. Já tem 12, 13 anos. Então, a gente consegue encaixar no BPC Loas, mas a gente aconselha, através do planejamento previdenciário, que ele faça o recolhimento como facultativo, como a doutora falou, na alíquota de 11%, viu, pessoal? É muito importante isso. Tem que ser na alíquota de 11%, tá bom? E aí, quando ele completar ali os 15 anos, ou já tiver adquirido a idade, seja homem ou mulher, né? 65 ou 62 anos de idade, aí a gente diz que é uma conversão, né? Que na verdade adquiriu o direito, a gente entra com a aposentadoria, pede a suspensão, a cessação do BPC e a pessoa vai receber a aposentadoria por idade, tendo direito ao 13º, já que a gente sabe que o BPC não dá direito ao abono. Pois é, pois é. Então, assim, é um contingente grande, um potencial cliente que está aí, sem informação nenhuma. Você pode jogar vários sim, você pega 10, até o seu caminho trivial. Todo dia você passa por 5, no mínimo. No mínimo você passa por 5, né? Então, assim, gente, acolhe. Acolhe. Não é ser assistente social, é ser advogado mesmo, sabe? Vai lá, pega o telefone dele, todo mundo tem WhatsApp, né? Só não tem instrução. O WhatsApp é só pra porcaria, não serve pra nada mais na mão deles. Mas instrução, acolhe, vê o que tem. Lá no CRAS mesmo, nos CREAS da vida, os advogados dão toda a instrução. Nos CREAS, que tem advogados, né? Tem toda a instrução, tem isso e aquilo. Mas ainda assim, gente, é um contingente muito pequeno. Os moradores de rua, igual a doutora Andréa colocou, muita gente está fora do BPC por falta de instrução. Isso, assim,
fatídico, é fato, ponto. E o que acontece? Essa é uma possibilidade, assim, potencial, né? Que tem que ser regularizada, tem que ser começada, assim, buscada hoje, esses direitos, porque com essa situação da atualização, as alterações dessa lei, o que vai acontecer? Entrou o auxílio inclusão, né? Que começa a vigorar em 1º de outubro. Então, assim, a pessoa com deficiência moderada e grave, ela já vai poder entrar nos critérios. Se ela já recebe o BPC hoje, né, no mínimo 2 anos recebendo, então ele já vai poder solicitar se ela quiser voltar para o mercado de trabalho, né? Ela voltando, ela vai receber, ela pode receber até 2 salários mínimos e mais o 550. Se ela ficar ativa lá, consolidar na CLT, ela é um potencial cliente, né? É potencial cliente. Salva aí esse lead aí no seu contatinho. Então, assim, o que acontece? Esse daí saiu da assistência, saiu da LOAS, saiu dos cofres da assistência, vai para a Previdência. Então, o cofre da assistência já reduziu o custo com o auxílio inclusão. Então, assim, eles estão fazendo tudo estrategicamente, redução de custos. E o que eu creio que é muito válido? Fazer a inclusão desse pedido de inclusão para quem tem a pessoa com deficiência, moderada ou grave, fazer o pedido agora, entre julho e dezembro, porque ela já está consolidado o benefício para ela. Porque em 1º de janeiro vai ser novos critérios. Então, assim, se hoje ele tem o BPC, na condição de sentença que foi concedido judicialmente, assim, ele provavelmente está na excepcionalidade. Então, ele não vai conseguir, em 1º de janeiro, passar novamente. Vai demorar um tempo para ele, se ele for brigar na justiça novamente, vai demorar um tempinho. Então, assim, qual é a melhor janela de tempo para pessoa com deficiência que quer voltar ao mercado de trabalho? Entrar, fazer o pedido de auxílio de inclusão de outubro a dezembro. Porque ele está no critério antigo, ele já pode começar. Agora, eu não entendi por que o leve, pessoa com deficiência leve não Foi pode excluída. ficar. Por quê? É. Aí a gente tem uma exclusão que realmente não, né, não dá para entender. Em tese, o leve que poderia, sim, né, exercer atividade. O cofre público ia ser melhor ainda se ele entrasse. Porque, né? Daqui a 2 anos ele estaria fora do cofre da assistência e ia estar na Previdência. Por que não, né? Eu não entendi isso, mas quem sou eu? Em relação, doutora, só te interromper um pouquinho, em relação à questão aí do auxílio inclusão, pessoal, veio aí, né, essa novidade que a doutora trouxe para nós, com a Lei 14.176. Quais são os requisitos para que a pessoa possa, pessoal, obter esse auxílio inclusão? A gente tem que o segurado, vamos dizer assim, né, o beneficiário, tem que receber o BPC Loas, tá certo? Para ele ingressar no mercado de trabalho, pode ser no regime geral da Previdência Social, INSS, ou no regime próprio, pessoal. Pode ser tanto um quanto o outro. E é o seguinte, esse trabalho, a remuneração dele não pode passar de 2 salários mínimos. Então, de novo, a legislação, ela vem aí trazendo um limite, né, doutor? Um parâmetro até 2 salários mínimos. Porque se essa pessoa que recebe esse PPC vai requerer o auxílio inclusão a partir de 1º de outubro agora de 2021, que vai começar a valer. Se ele arruma um emprego, pessoal, que ultrapassa os 2 salários mínimos, aí ferrou. Aí ele já não preenche, né, o requisito para o benefício do auxílio inclusão. Outra coisa, tem que estar escrito, pessoal, no CadÚnico, como a doutora Poliana já falou aí no início da nossa live. É extremamente importante que essa pessoa ou família esteja inscrita no CadÚnico, porque significa que ela é de baixa renda. E aí ela vai fazer parte não só dos programas do governo federal, como estadual e municipal também.
Outra coisa, pessoal, que eu vivo batendo na tecla com todo mundo, atualização cadastral no INSS. Pessoal, o CPF tem que estar regularizado. Né? A gente sabe que hoje os sistemas são todos interligados, Receita Federal, INSS e por aí vai. Então, se o CPF estiver irregular, o segurado ele não vai conseguir fazer esse requerimento de benefício de auxílio inclusão, vai ter que fazer essa correção. E lógico, pessoal, por fim, nos requisitos desse benefício, desse novo benefício, tem que atender esses critérios de manutenção do BPC. Está cadastrado no CAD único, família baixa renda. Se algum familiar ali que estiver no CAD único, o INSS constatar, ó, luzinha vermelha piscar, que a renda foi superior, essa pessoa já corre o risco de ter o auxílio inclusão, o benefício cessado, né, doutora? Exatamente. E isso já está acontecendo, igual a gente já conversou lá no início, está acontecendo já. Esse pente fino já está validado para o BPC sem ser auxílio inclusão, né? Então, assim, tá no alerta vermelho, todo mundo vai começar a receber notificação e cartinha de exigência daqui a uns dias. Quem não recebeu, vai receber. Então, assim, doutores, fiquem atentos aí à sua pasta de segurados aí, quem são seus clientes, para já assim, orientar, informar, né? Porque é pouca gente informada, é pouquíssima gente informada. Eu, assim, eu vou falar uma coisa do meu coração. Eu morro de vergonha de estar expondo a minha fala aqui. Mas eu tô aqui porque é muita gente sem informação da minha área, né? Assim, e pouca gente falando sobre assistência, né? Então, assim, eu não posso guardar isso comigo. Não posso ficar quieta, sem expor meu posicionamento e, assim, ativar quem eu consigo ativar, né? Quem pode saber mais. Quem pode saber mais? Quem é que vai conseguir fazer isso lá do início até o fim? O advogado previdenciarista. Sim. É esse cara. Entendeu? É por isso, Esse cara é o profissional, assim, dos últimos 5 anos do futuro da profissão. Entendeu? Então, Então, assim, quem tá formando direito agora já tem que se especializar. Já tem que especializar. Ô, doutora Poliana, eu falo que é por isso que o advogado que atua na área previdenciária, a gente brinca que a gente dorme de um jeito e acorda de outro. Porque você dorme com uma lei e acorda com uma lei nova. E aí você já tem que se virar nos 30 para conseguir entender, compreender, para ajudar o seu cliente. Então, o direito previdenciário, pessoal, é para os fortes, eu brinco, né? Porque é estudo todo santo dia. Todo santo Quase todos os dia. dias a gente tem uma legislação nova. Em relação ainda ao auxílio inclusão, pessoal, eu queria dizer qual o valor, doutora, que será pago para esse auxílio inclusão? R$ 550, meio salário mínimo. De Pois benefício. Benefício assistencial vai ser meio salário mínimo, né? Então, hoje, R$ 550. Então, é esse valor, mais o salário dele por 2 anos. Ponto. Acabou. Chegou lá no final. Tá trabalhando? Ok. Não tá, enseja novamente para o BPC, igual ele era antes. Sem ser auxílio inclusão. Saiu da condição CLT, ou, vale lembrar, regime próprio, passou, ou regime geral. Às vezes ele passou num concurso, né? E agora ele tá bem. Regime próprio ou regime geral da Previdência Social, né? Então, assim, se ele mudou o critério dele, ou CLT, ou estatutário, ele está dentro por 2 anos, recebendo 550 pelos cofres públicos da assistência, pago e operacionalizado pelo INSS, né? Então, ele está dentro aí. Doutora Isa, a gente vai ter que acabar, porque senão a gente vai ser tombado pela live. Ai, pessoal, vamos pedir aqui a doutora Poliana, o doutor Marcelo até colocou aqui na caixinha de perguntas, tem 2 perguntas, o doutor Marcelo está pedindo para a gente falar sobre a novidade, que é o curso, doutora. Ai, nossa, esqueceu. Bom, rapidinho. E a gente tem a doutora Girlene aqui também. Doutora, me manda mensagem no direct que eu respondo para a senhora, porque a gente acabou, né, muita coisa para falar e a gente não conseguiu te responder. Vamos lá, doutora, vamos falar da novidade do curso. Bom,
Eu e a doutora Isabela, a gente está lançando hoje e vai ser operacionalizado, usando o termo, em agosto. Vai ser um curso do BPC, do CRAS ao Judiciário. Todas as ações, todos os fluxos, todas as intervenções que o advogado previdenciarista tem que atuar. Por quê? É você que consegue executar do início ao fim. E é você que consolida benefício. Se ele fizer sozinho, ele não consegue. Então, é para o advogado previdenciarista entender as nuances, os detalhes, os manejos de como a cabeça de um assistente social está lá no CRAS executando, como um assistente social lá do INSS está pensando e como um assistente social lá do Judiciário está analisando, né? Detalhamento de laudo social, detalhamento de avaliação, detalhamento de relatório social, do estudo social, Quesitos. todos os elementos e todos os instrumentos realizados do serviço social e aonde vocês entram. Todas as ações operacionalizadas, todas as fundamentações, todas as alegações cabíveis. Porque ninguém briga melhor do que um advogado previdenciarista. Pessoal, venham pensar, venham fazer o curso com a gente, venham pensar com a cabeça da assistente social, porque a gente sabe, com todo o respeito à doutora Poliana, o embate que os advogados têm com os assistentes sociais, pessoal, é tenso, mas aqui a gente quer desmistificar tudo isso, a gente quer qualificar todos vocês para que vocês tenham, ó, já cheguem lá no final com o processo prontinho, pessoal, tá bom? Vocês são nossos convidados. A gente espera vocês. Tem o link, tá no meu Insta e o da doutora Isabela vai colocar amanhã. Mas tá lá, Poliana Abreu AC, né? Então tá no no link da minha Instabio. Então, assim, tá lá o curso BPC do CRAS ao Judiciário. Então, assim, inscrição, a gente vai fechar em breve, né? Hoje a gente está lançando, a gente tem um limite, porque a plataforma não sustenta muita gente, né? Tem um limite de pessoas. Então, assim, vamos ver que dia que a gente fecha isso daí, essa lota a aula. Lotando, setembro a gente faz novo. E assim a gente vai se planejando e programando. Qualquer dúvida, me chama no direct, me chama no Águiaflix, me chama no Poliana Abreu AC, chama a doutora Isabela, ela é minha parceira. Hoje ela foi minha convidada, mas ela é minha parceira, né? Ela é uma advogada previdenciarista, assim, que a gente tem uma afinidade, por isso ela está com a gente, né? Então, a gente vai levar essa bandeira aí para frente durante um tempo, mas eu preciso de vocês. Porque né, a gente precisa alimentar essa força, essa energia, né? Pessoal, vai acompanhando os nossos perfis. Senão vão tombar, gente. Acompanhe os nossos perfis, tem muita coisa boa. Um beijo para todo mundo, doutora. Espera que vem de novo. Beijo. Tem mais. Tchau, tchau.